Bom, boa noite a todos. Primeiramente é uma alegria poder recebê-los aqui em nosso gabinete, para a gente poder falar dos fatos ocorridos no dia de hoje. É importante eu já começar essa coletiva ressaltando para os senhores que algumas imagens hoje foram divulgadas através da imprensa geral, das redes sociais, e na minha casa, nenhuma daquelas imagens, nem dinheiro, nem Porsche, nem metralhadora são na minha casa. São imagens que foram da operação, que são em mais de 16 cidades, inclusive algumas fora da cidade de Sorocaba. Na minha casa, eu até brinquei em algumas entrevistas, o que encontraram foi bolo de cenoura, Nutella e a carta Pokémon que o meu filho tem de coleção. Essa investigação, ela inicia-se em 2022 e quando a prefeitura sabe dessa investigação, é notificado dessa investigação que estaria ocorrendo pela Polícia Federal, nós abrimos imediatamente um procedimento interno na prefeitura para que a gente pudesse acompanhar e fornecer todas as informações, toda a cooperação, como a gente faz em todos os procedimentos, seja do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, que acontecem nos órgãos que fazem a fiscalização, para poder manter essas informações. No dia de hoje, eu recebo ali a visita, da polícia, a fiscalização da Polícia Federal na minha casa. Eu estive em Brasília essa segunda-feira e terça-feira, até fiz uma postagem nas minhas redes sociais, se as senhoras puderem conferir, na terça-feira, finalzinho da tarde, um desabafo daquilo que eu havia ouvido lá em Brasília, onde nos bastidores eu fui eleito para ser o presidente do Pacto Federativo. Eu tenho trabalhado bastante isso. E nos bastidores ali, tanto das reuniões dos prefeitos como no Congresso Nacional, as pessoas chegavam e falavam: Manga, vai devagar, tira o pé, esse negócio de pré-candidatura a presidente, você está mexendo com gente grande. Alguns dias atrás, saiu uma pesquisa na Paraná Pesquisa e mostrou que nós estávamos na corrida eleitoral, na disputa, nas pesquisas internas nossas, nós já ocupamos o segundo lugar na concorrência para governador, mesmo concorrendo com o Tarcísio, e na questão presidencial empatados em terceiro lugar. Recebo uma ligação na data de ontem de um outro deputado, com um tempão comigo, e falando nesse mesmo, não falando da operação, mas falando, vai devagar, está se expondo muito, ainda falta muito tempo de televisão. E uma frase que marcou bastante, que a semana passada, quando eu falei, o presidente, eu conversei com o Tarcísio, o presidente Marcos Pereira, provavelmente o Tarcísio vai para a reeleição, se o presidente Bolsonaro não for candidato, eu gostaria de ser candidato. O senhor me aprova? Ele falou: Manga, tem meu apoio, mas está preparado que vai vir chumbo. Uma semana atrás. E uma semana depois, uma investigação que é de 2022, entram na minha casa, tentam expor o prefeito que está super bem avaliado, que é o que mais cresce nas redes sociais, que tem ganhado uma popularidade e uma notoriedade importante, não só eu, mas como a cidade em todo o Brasil. Vocês daqui locais conhecem os índices, é a cidade que mais cresceu o PIB em todo o país, a indústria que mais gerou empregos, que tem ficado de longe, destoando aí do que tem acontecido nacionalmente. Nós entendemos que foi, inclusive, confirmado pela nota emitida pelo nosso advogado, foi, infelizmente, não a operação é legítima, volto a falar, tem o nosso apoio, tem a nossa atenção, mas a ação são 16 prefeituras, entre São Paulo, Osasco, Almirante dos Campos, Santos, São José, tantas outras. A única que for é do prefeito, que está bem posicionado nas pesquisas, que uma semana atrás anunciou a candidatura a presidente. Então, o que nós lamentamos é que, infelizmente, parte, não toda, mas parte da polícia, das forças policiais e até da justiça acaba sendo usado de maneira eleitoreira, politizando. Nós temos visto isso quando a candidatura do Pablo Marçal, lá atrás, ele anuncia que seria candidato a presidente, lá atrás, em 2020, ele recebe também a visita da Polícia Federal. Gustavo Lima recentemente anuncia a candidatura, incluído numa investigação na Polícia Federal. Caiado anuncia a candidatura, fica inelegível.
Temos o deputado mais bem votado do Brasil nos Estados Unidos, porque tem vivido um momento atípico no país. Então nós lamentamos isso. Mas eu estou preparado para isso. A maioria aqui conhece o meu histórico, sabe de onde Deus me tirou, do vício das drogas, me deu a oportunidade de ter um encontro com Ele, de recomeçar a minha vida, de ser prefeito, reeleito com a maior votação da história da cidade de Sorocaba, 74%, e a maior votação numérica da história da cidade de Sorocaba. Então eu estou preparado. A única coisa que me chateou bastante é que nesse horário minha esposa tinha ido para a academia, ela vai na academia 6 horas da manhã, 5 e pouquinho, e quem abriu a porta foi o meu filho de 7 anos, que ele não tem culpa nenhuma de eu ter colocado meu nome como pré-candidato a presidente da República, de eu ser do lado A ou do lado B, de eu entender que a política é uma missão. Então a única imagem triste que fica desse dia, para mim, é essa imagem do meu filho tentando entender os porquê os policiais estavam entrando com arma na minha casa. Eu percebo nos policiais um desconforto. Um dos policiais fala assim, ó, prefeito, abra essa mala aqui para mim. Olha, a gente sabe que não tem nada, mas a gente tem que fazer nosso trabalho. O desconforto dos policiais por estar fazendo em meio a uma operação importante, não desconsiderando a operação, mas um ato político, pontual, para desgastar a imagem de alguém que está super bem avaliado. Eu tenho a fé, independente de religião, como uma das bases, tanto nas nossas reuniões de secretariados, como na minha própria vida. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, como o de José, alguém que foi penalizado, julgado, escravizado, se tornou governador do Egito. E de Daniel, que não abriu mão, foi colocado na fornalha e saiu lá como a pessoa de confiança do rei, sendo lembrado, passou por acho que por 4 reinados, porque ele confiou na presença de Deus. Eu saio, se a intenção era desgastar a imagem de alguém que coloca o seu nome como pré-candidato do Brasil na cidade, o prefeito que ganhou por 2 vezes como o melhor prefeito do Brasil, a Band está aqui? No prêmio Band Nacional, melhor prefeito do Brasil, a cidade que mais cresceu seu PIB, cidade exemplo, que tornou Sorocaba tão conhecida como Rio de Janeiro e São Paulo. Eu saio desse momento que tentaram desgastar ou manchar a nossa trajetória fortalecido, pronto, agora a intensificar ainda mais uma pré-campanha do primeiro prefeito da história do Brasil que vai assumir a presidência da República e vai poder replicar a qualidade de vida vivida pelo sorocabano nas cidades que sofrem por esse Brasil afora. Estou aberto às perguntas. O senhor faz uma acusação muito séria, presidente Lula, frontalmente. O senhor tem alguma comprovação de que tem envolvimento do presidente nessa operação? Olha, eu não tenho... Eu cito ali, Lula, eu não tenho medo de você. Essa, eu não falo diretamente dele, mas nos bastidores, político, como eu disse, ali, você jornalista sabe disso, Gabriel, ali, o quanto a gente ouve nos bastidores, a articulação, e ali nos corredores, eu já estava sendo alertado, tanto que na terça-feira, Gabriel, pode buscar lá, eu faço o anúncio nas minhas redes sociais, em frente ao palácio, falando, olha, hoje eu fui esculachado, não lembro se foi essas palavras exatas, mas fui maltratado, e deixo ali uma mensagem para me fortalecer eu mesmo, pelo aquilo que havia acontecido, pelas palavras, pelos os avisos, entre aspas, que estava acontecendo, e pelas insistências de eu desistir desse projeto e dar um passo para trás. Então é um momento político, eu volto a repetir, eu estou preparado para isso, eu saberia que isso ia acontecer. O único descontentamento meu é essa imagem que eu vou trabalhar agora muito na cabecinha do meu filho para tentar passar esse momento. O senhor falou, prefeito, que em 2022, quando iniciou a investigação, foi aberto procedimento aqui na prefeitura. Qual foi o resultado? Para fornecer todos os resultados para a polícia. Quando existe uma investigação, seja no Ministério Público ou da Polícia Federal, nós não fechamos a nossa investigação antes da conclusão da autoridade que está fazendo a fiscalização. Então esse procedimento foi para andar em paralelo e fornecer justamente todas as informações necessárias para que pudessem apurar isso. Por isso, Marcel, que eu volto a repetir, uma investigação de 2022 correndo, passam-se aí 3, 4 anos quase, 2021, 2022, 4 anos quase, 3 anos passando. Agora, uma semana depois de anunciar a candidatura, vão na minha casa, é lógico que, e você vê nitidamente o constrangimento
dos policiais federais. Por isso que eu reafirmo, infelizmente, uma ação política desnecessária na intenção de tentar manchar o nome de alguém que, e aqui com toda humildade no mundo, mas que tem alcançado o maior engajamento nos últimos meses na questão política no Brasil. Mas nesses 2 anos, prefeito, não houve uma conclusão da prefeitura? Não, porque não podemos concluir antes da investigação da Polícia Federal. É como se a gente passasse por cima de alguém que está fazendo uma investigação. A gente tentasse atrapalhar uma investigação. E, na verdade, nós estamos aqui, os órgãos de controle da Prefeitura é justamente para facilitar o trabalho, seja da Polícia Federal, do Ministério Público, dos órgãos que estão fiscalizando. As pessoas que foram alvo, que foram citadas também, uma delas é da sua família, a pastora Simone. Se o senhor falasse um pouquinho sobre... É importante separar, né? Eu acho que a exposição política é da nossa parte, é para uma maneira de tentar desestabilizar. Envolveram a pastora Simone, o bispo Josivaldo, que tem uma trajetória ministerial há mais de 30 anos, já vem de uma denominação muito forte, e quando eles vão até a delegacia, eles apresentam a declaração de imposto de renda e são liberados. E ele é liberado pelo delegado, então é algo à parte. Agora, vou tocar, o que realmente me assombra é porque você vê um momento dessa investigação acontecendo em várias cidades e o único prefeito que teve a sua cidade, a sua casa, que recebeu essa fiscalização foi o prefeito de Sorocaba. Um outro fator importante para a gente decidir é a questão que a gente precisa rever, a questão do modelo de licitações no Brasil. A investigação ela trata de uma OS que quarteirizou serviços e houve transações suspeitas entre as empresas. Você teve, há alguns meses atrás, o governo do estado, que tem uma inteligência super forte, que é o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar, com uma empresa que era ligada ao crime organizado. São Paulo rescindindo um contrato com uma empresa de ônibus que há muitos anos fazia o trabalho também ligado ao crime organizado. Então você vê um modelo de licitação que coloca as prefeituras numa situação difícil, porque até que se prove o contrário, até que tenha o direito à ampla defesa, a prefeitura não pode simplesmente romper um contrato, ele precisa de algo a mais palpável para que dê legalidade para fazer isso e não ser revertido judicialmente. Prefeito, agora existem uns fatos, né? Há investigações precedentes anteriores à sua pré-candidatura à presidência, começando com a própria operação do GAEF do Rio Grande do Sul. Até queria saber como que está a sua defesa nesse processo, onde o senhor é investigado, junto com o ex-secretário da Saúde, ministro Rodrigues, que já vinha de uma operação anterior dentro do seu mandato, muito antes do senhor ser pré-candidato. Então não tem um viés político aí da ação da operação da Polícia Federal de hoje, porque é uma engrenagem investigativa, né? Vem desde a investigação da PF, da atuação do Vinícius Rodrigues lá na UPA do Éden, aí teve mais a operação Sepsis, né? E essa operação de 2022 é um desdobramento de lá atrás. Aí quando a gente chega na operação do GAEF do Rio Grande do Sul, onde o senhor é investigado por ter acordado anteriormente, no período da eleição, para fazer acertos contratuais com uma empresa que depois venceria uma licitação de cartas marcadas na investigação da Polícia Federal, confirmando essa irregularidade, que depois foi desfeito o contrato. Onde que é então que o senhor vê que há essa percepção política que seus fatos são precedentes? Importante sua pergunta. Quando aconteceu essa ação em 2022, o próprio delegado da Polícia Federal ele fala: o prefeito não é investigado. Então, ele deixa muito claro isso. E volto a repetir, nós somos favoráveis a qualquer tipo de investigação. Eu tive durante a minha campanha eleitoral, Macarrão, 14 processos criminais de cassação feitos pelos partidos de oposição. 14. Todos arquivados. 100% arquivados. Tivemos agora, as contas aprovadas no Tribunal de Contas 2021 e 2022. Todos. Por unanimidade, os contratos firmados pela Prefeitura. O que eu chamo de ação política eleitoreira é essa ação de desestabilizar, e aí eu volto a repetir, você observa isso na postura e até num dos comentários dos policiais, o incômodo de estar lá, não é isso aqui, não é? Mas uma exposição, quero reforçar aqui, os policiais
me trataram super bem, como eu tratei eles também, mas via incômodo, né? Falava, não queria estar aqui. Tanto que eles entraram aqui, vou até dar para você, falaram com a Manuela, que trabalha conosco, falei, sabe o que eles levaram? Aqui, a chave e cópia do meu carro. Com todo respeito, Macarrão, não sabiam nem por que eles receberam a ordem de ir na casa do prefeito. Então, é uma exposição política grave, mas que eu sei que faz parte do jogo político. A gente vê isso acontecendo, não é só com Manga, a gente já viu isso acontecendo, a gente tem visto isso todos os dias na televisão acontecendo na esfera nacional. A gente está muito tranquilo. Eu acho que a única coisa que marca, Macarrão, é justamente essa questão do Henrico. O seu celular foi apreendido. O que o senhor pode dizer em relação a como você está, da sua consciência, em relação ao que tem no celular, no aparelho, que agora vai para a perícia da Polícia Federal? Muito tranquilo, que tenha trabalho, o grupo de tapa-buraco, o grupo de cortar mato, o grupo de ver como que está as unidades, se está cheia, se não está, grupo de atendimento de trabalho com a população. Você me conhece, mas há muito tempo sabe, o meu trabalho é de domingo a domingo, prefeito que não tem folga, não tem férias, que está na rua com a população, que toda primeira quarta-feira do mês atende mais de 1.500 pessoas, toda sexta e sábado nas ruas, que mostrou, independente de gosto, agora não gosto do Manga, gosto, o Manga trabalha, o Manga está junto, o Manga atende a população. Prefeito, uma pergunta, a origem desse processo, nós já tivemos 3 operações na cidade de Sorocaba. A Polícia Federal, ela informou o senhor, seus advogados, se trata de um novo processo ou daquele iniciado na OBS do Éden, para a gente saber se é um novo processo originado ou se ainda é desdobramento daquela primeira investigação. A informação do nosso corpo de delito é que se trata do mesmo de 2025, que eles investigam essas transações feitas por SOS com as empresas que prestam serviço para ela mesma, as transações financeiras. Tudo relacionado, então, ainda... 2022. Por isso, Oliveira, que eu volto a repetir o que eu estava falando no Macarrão. Tem que acontecer, podia acontecer, poderia vir, poderia solicitar, tem uma apuração aberta, o que quiser. Agora, depois de 3 anos, a operação acontece em 2022. Vamos supor que eu tivesse algo errado. Vamos supor que eu tivesse. Eu ia ficar 3 anos com algo errado dentro de casa? Sabe? Então, assim, informação política, eleitoreira, desagradável, mas nós vamos superar, e eu acho que nós vamos sair ganhando com isso. Nós vamos crescer. Nós vamos arrebentar. Em que condições o senhor está no processo? Desculpa, não entendi. Em que condições o senhor está no processo? De investigado, indiciado, foi informado? Não foi. Os advogados ainda estão levantando. Hoje foi um dia que eu também não consegui parar. Concedi bastante entrevista, porque eu fiz questão de falar, porque a minha mãe sempre tem um ditado, quem não deve não teme. Então, pelo menos falo, tem essa não vou lá. Eu nem ia na rádio, amanhã eu vou. Quero ir no Zenorte, quero que o Fernando me atenda lá, quero falar, eu quero falar. Porque eu estou bem tranquilo em relação a isso. Prefeito, além do celular, o que mais foi recolhido na casa? Meu carro. Prefeito, é comum que investiguem pessoas ligadas à sua família. Você acredita que possa respingar alguma investigação no seu irmão, que também é prefeito de Votorantim? Alguma investigação penal, alguma coisa ligada ao seu nome, já que Manga também é o nome que ele utiliza como prefeito? Olha, eu acho que, infelizmente, na política, a gente viu de tudo, né? Eu acho que ele consegue, em algum momento, se acontecer isso vai ser uma baita, mais uma aberração, porque acabou de começar o seu processo, do seu mandato, né? Está no 3º mês de mandato, no 4º mês de mandato. Mas eu acho que a intenção é quando você quer desestabilizar alguém que está em ascensão, que está crescendo, e aqui volto a repetir, eu estou falando de números. O levantamento pelo próprio UOL mostra a nossa visualização, o nosso número de crescimento. Nós atingimos agora 3 milhões numa cidade de 800 mil habitantes. Então, lógico que eles tentam desestabilizar todo um grupo político, pode acontecer, mas eu acredito que daí seria um tiro no pé maior do que esse hoje. Prefeito, a Prefeitura de Sorocaba pagou para a SOS 123 milhões de reais nos últimos 4 anos, a partir de 2021, início da gestão do senhor. Como é que o senhor avalia esse valor, esses contratos com a SOS? Olha, os contratos com as nossas UPHs, eles geram em média de 3 milhões e meio, falando assim, as OS que trabalham nas nossas UPHs. Eu acho que a investigação tem que acontecer nessas transições, mas alguns números têm que ser reconhecidos. Sorocaba, no que diz respeito, por exemplo, a hospitais,
nós conseguimos, e aqui vamos falar da Santa Casa, que não tem nada a ver com a SOS, nós conseguimos uma estrutura hoje que não perde nada para o sírio libanês e para o Albert Einstein. Nós temos as crianças nossas atendidas no GEPASSE. Nós temos as mamães que vão ter o seu filho no Santa Lu com uma estrutura com ar-condicionado, com frigobar, do bom e do melhor. As nossas unidades pré-hospitalares, nós abrimos 5 PAs 24 horas, Macarrão. Ali no Carandá, no Parque São Bento, no Abiteto, no Júlio de Mesquita e na Aparecidinha. As nossas unidades pré-hospitalares têm um atendimento mais rápido do que se a pessoa for na Unimed, do que se ela for no Hospital Modelo, do que se ela for na Mediplan. Então, quanto ao serviço prestado, nós ficamos em cima. Uma liga, às vezes o bebedouro está queimado, às vezes eu saio lá no Zenorte que está com muita gente, ou o Cruzeiro posta alguma coisa, ou a TV tem. Nós estamos lá e vamos lá, fiscalizamos e enfrentamos. Mas nós temos que reconhecer que no que diz respeito a atendimento pré-hospitalar, a gente deu um show nessa gestão, e a próxima etapa agora, como a gente tem falado em todas as entrevistas, é vencer a questão das especialidades. Só voltando um pouquinho lá no início, que o senhor falou sobre a questão eleitoreira, né? Foi uma semana depois que o senhor foi para Brasília, dias depois, enfim. O que o senhor, eu não sei se o senhor pode falar, né? Mas o que o senhor ouviu em Brasília que te faz pensar exatamente isso que é eleitoreira? Manga, Desista. Eles vão armar para você. Você está mexendo com peixe grande. Você está mexendo. Eu fui contra os pedágios. Eu fui contra a reforma tributária. Eu me posicionei, eu fui eleito pelos prefeitos do Brasil como presidente do Pacto Federativo, que nada mais é do que fazer com os recursos que eles levam para lá hoje, e é o poder de política que os políticos têm para mandar suas emendas, e eu estou brigando e consegui fazer um movimento conquistando prefeito Eduardo Paes, prefeito Topázio de Santa Catarina, prefeito Eduardo de São Luís do Maranhão, prefeitos das principais capitais, apoiando isso, de que o Pacto Federativo tem que ser revisto e revisto esse ano. Então, o conselho que eu recebi, desista, fale que você não é mais candidato, você está mexendo com peixe grande, eles vão ridicularizar você, eles vão te expor. Então, por isso que eu faço aquele desabafo na terça-feira nas redes sociais. E eu estou preparado para isso, eu tenho fé suficiente, força suficiente para vencer isso. O único incômodo realmente é essa questão do fato de ter o meu filho vivido esse momento triste, que nós vamos ter com muita paciência, muito amor, fazer superar. A sua imagem, o senhor acredita que ela foi arranhada, em sendo arranhada politicamente, nacionalmente? Como que o senhor pretende reconstruir a partir de agora esse cenário que era tão positivo, principalmente nas redes sociais? Eu acho que no momento, quando você toma uma pancada como essa, ela não é legal, ninguém gosta de tomar pancada, ninguém gosta disso. Mas tem uma passagem bíblica que diz assim: tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então essa pancada vai fazer com que mais pessoas hoje vou dar um exemplo simples aqui. 60 mil pessoas a mais passaram a acompanhar nosso trabalho por causa de hoje 60 mil hoje, até agora, da última vez que eu vi. As pessoas vão entrar no Instagram, e vão falar: quem que é esse prefeito? Poxa, olha a cidade, olha quanto ele foi reeleito, o povo gosta dele. Olha, a Toyota investiu lá, agora a única investiu lá, a JCB investiu, está arrebentando, está crescendo, está batendo recorde, ganhou o prêmio de melhor prefeito do Brasil por 2 vezes, com a Band. Então, eu acho que no primeiro momento é ruim, mas depois isso vai ser um combustível, Oliveira, que vai acontecer. Volto a repetir, pela primeira vez na história, Gabriel. Escreva aí, nós vamos voltar numa entrevista dessa lá no Palácio do Planalto. Nós vamos ter um prefeito presidente da República. Então você não existiu de candidatura ao governo do Nada, Estado? agora é presidente. Já era. Agora eu vou com tudo. Prefeito, só uma última questão, porque a sua gestão é marcada pelo seu discurso religioso, tem aqui o nome do salão, né? O senhor sempre fala de Deus. A sua responsabilidade não aumentaria? O senhor não seria mais responsável ainda de zelar pelo dinheiro público? E não deveriam nem ter acontecido todos esses casos de operação da Polícia Federal, denúncias de corrupção, um dos 10 mandamentos é não roubarás. O senhor não se sente mais responsável em realmente impedir que isso aconteça sob a sua gestão? Eu acho que a minha trajetória é marcada por essa questão da fé, pelo que Deus fez na minha vida. Deus me tirou do submundo do crack, da cocaína, dos vícios. Você conhece bem essa realidade.
deu uma transformação importante, me deu uma família, me fez prefeito de uma das cidades mais importantes do Brasil. Contra tudo e contra todos. Você acompanhou. Fui eleito em 2012 com 4.778 votos, reeleito com 11.400, então a maior votação da história da cidade de Sorocaba. Ganhei como presidente da Câmara. Fui eleito prefeito no segundo turno com 52%, reeleito com 74% das intenções de votos. Eu acho que se tem uma coisa que caracteriza o cristão, é a perseguição. Você pega todos não me comparando jamais, não chego nem perto de um apóstolo do nosso Senhor Jesus, mas todos eles foram perseguidos. Prefeito, a gente tem no governo do senhor a questão lá da compra do prédio, que tem condenação inclusive de ex-secretários municipais, tem também as contas do senhor bloqueadas, além de outras investigações da Polícia Federal, inclusive lá na UPA do Éden. E agora, hoje, como é que o senhor avalia isso tudo, esse pacote todo, muitas coisas muito antes do senhor anunciar que era pré-candidato a presidente? Elas têm caído dia a dia, né? Eu acho que essa questão, nós conseguimos, de 6 processos que nós tínhamos, 3 foram arquivados, e esse da questão das contas é uma questão de tempo, porque o Tribunal de Contas aprovou por unanimidade as nossas contas. É quem que está no poder público que está sujeito a isso. Ele está sujeito à oposição, está sujeito a denúncias, e ele tem que superar isso. Nós temos muitos nomes, Marcelo, nomes em Sorocaba, nomes importantes, que já chegaram e falaram, e eu acho que foi um dos motivos de ter vencido as eleições de 2020. Pessoa de família tradicional, grande empresário, foi secretário de Estado, vou citar aqui, né? O Flávio Amaro, ele estava como secretário estadual, um grande empresário, uma pessoa admirável, competente. Ele falou: Manga, meu pai foi um ótimo prefeito, e foi mesmo, prefeito que mudou. Ele fala: Manga, eu não tenho medo de entrar no executivo, porque eu sei dos processos que eu vou levar, dos patrimônios que vai acontecer com o meu patrimônio. Você pega o exemplo do presidente Bolsonaro, do presidente Lula, tudo que aconteceu. Então a política, ela tem isso, mas eu não tenho medo, eu não posso ter medo, Marcelo, de poder colaborar com o meu país. Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. Bom, a pergunta do Oliveira foi muito importante. Queria que acontecesse hoje? Não, mas eu tenho certeza, filho, que vai arrebentar. Nós vamos dar a volta por cima e vai crescer, vai ficar mais forte do que estava antes. Quero agradecer a presença de todos, obrigado. Obrigado, prefeito, também, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, pessoal.